Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre a diferença entre projeto de produto e projeto de negócio. Mas para a gente começar a falar sobre projeto, é legal a gente saber e ter claro o que é o conceito de projeto. Importante vocês entenderem o que é um projeto. Bom, começando sobre o conceito, então, o projeto ele é algo em que ele tem um começo, um meio e um fim. Ele não é uma rotina, é quando eu tenho algo novo que eu estou desenvolvendo e ele vai ter um fim de execução para daí entrar em rotina. Por exemplo, quando eu desenvolvi o meu jogo, eu estava desenvolvendo um produto. Então houve um processo de desenvolvimento desse produto. Houve um processo criativo, houve um processo de entendimento do problema, houve um processo de teste e validação, houve um processo de prototipação, enfim. Quando ele ficou pronto e foi para teste e estava pronto para uso, ele deixou de ser um projeto de desenvolvimento do jogo e ele passou a ser uma rotina de aplicação do jogo, certo? Isso é uma coisa. Perfeito. Estamos falando então sobre o conceito do projeto. Ele tem um início, meio e fim, ele ser um empreendimento temporário. Quando a gente tem uma ideia de um negócio, a gente precisa também ter um projeto para estruturar a nossa ideia, que é o que vocês estão fazendo, vocês estão estruturando essa ideia, e para começar a executar esse negócio. Então, assim, por isso que é importante a gente falar nessa diferença. A gente tem, por um lado, um projeto de um produto e um projeto de um negócio. O projeto de um produto, por si só, ele não é um projeto de negócio, porque ele não está sendo preparado de fato, ele deve, de alguma forma, estar sendo preparado para ir para o mercado, porque precisa ter o processo de participação do cliente, do usuário, validação e etc., obviamente, mas ele por si só, ele não vira um negócio, se a gente não pensar no negócio como um todo, na estruturação, na forma como a gente vai comunicar, como a gente vai entregar, como é que a gente vai tornar ele sustentável, gerar receitas suficientes, quais são as atividades que eu preciso, com quem eu preciso contar. Então, assim, são duas coisas diferentes e é muito importante vocês entenderem isso. Muita gente começa a desenvolver um produto, tá focado em um produto e acha que isso já naturalmente vai gerar um negócio. E não, a gente precisa ter esses dois processos em paralelo. O processo de desenvolvimento de produto, em que eu vou entender o que realmente é importante, e o projeto, então, do desenvolvimento do negócio, que vai ser levar, então, esse produto para o mercado, certo? Por isso que é bem importante vocês entenderem essa diferença, certo? Quais são as características de um projeto para a gente pensar tanto para o produto quanto para o negócio? Produto, eu digo produto, serviço, processo, certo, pessoal? Então, assim, quais são as características? Pessoal, vai acontecer várias coisas no meio do caminho, tanto para o produto quanto para o negócio, né? Então, assim, a gente tem uma série de fatores aí que vão interferir e a gente precisa, pelo menos, estar preparado para esse processo, conhecer esse processo, mitigar ele o máximo possível quando ele é novo e desconhecido, para que a gente esteja preparado para essas modificações. Então, eu trago aí um exemplo para vocês da Copa do Mundo que a gente teve aqui no Brasil. Quanta coisa aconteceu antes dela acontecer de fato. E ela aconteceu e deu tudo certo, mas teve um monte de problema nesse meio de caminho. Teve problema de obras, teve problema político, teve problema de organização antes. Durante ele aconteceu, um monte de coisa teve que mudar, certamente para quem estava planejando isso, de acordo com os acontecimentos que iam ocorrendo, certo? Então, o mais importante é isso, a gente está preparado para isso. A gente tem que traçar um plano, obviamente sim, mas esse plano, e é isso que eu tento trazer um pouquinho para vocês, é a forma como a gente vai gerenciar. Quando se fala muito em projetos, as pessoas associam diretamente a gestão de projetos para quem conhece um pouquinho o tema. A gestão de projetos, como algumas pessoas conheciam antigamente, isso já mudou muito, era uma coisa muito fechada, muito reta, muito focada num plano. Vamos fazer um plano muito claro para planejar o máximo possível para depois a gente executar. As coisas foram mudando, os processos foram mudando e o gerenciamento de projetos teve que se tornar cada vez mais ágil. Então a gente começa a gerenciar isso de uma forma mais ágil, em que a gente planeja ao mesmo tempo que a gente executa. Por que isso? Porque quanto antes a gente executar tanto o nosso produto, serviço,
processo ou o nosso negócio, quanto antes a gente jogar e testar, mais rápido a gente vai ter o feedback das pessoas se isso vai dar certo ou se isso não vai dar certo. Então essa é a grande questão quando a gente está falando em desenvolvimento de projetos. É a gente focar em planejamento, sim, é importante, mas a gente focar em execução, porque a execução vai funcionar como nosso teste de validação, que é o que eu quero que vocês façam ao longo de todo esse processo. Por isso a gente diz, faça uma pesquisa, faça um protótipo, porque cada um desses passos que a gente vai dando, eles vão no foco da execução e vão no foco desse teste de validação. Para quê? Para aumentar as chances de sucesso da ideia de vocês, do negócio de vocês, certo? Então, assim, pessoal, quando a gente está pensando aí num projeto de produto e negócio, uma coisa que é importante é, eu estou pensando num negócio baseado em um produto, todo produto, ele tem um ciclo de vida, um momento que ele tem uma elevação e que ele começa a ter uma queda e ele precisa ser substituído. Por isso que a gente tem que ter muito claro a diferença entre esses dois processos, porque eu não posso basear um negócio somente em um produto que não seja adaptável, que não possa melhorar, que não possa ser transformado, que não possa ser ampliado a uma outra gama de produtos. Então, por isso que é super importante essa questão do planejamento, da execução e do gerenciamento do projeto de uma forma ágil, pessoal. Por quê? Porque cada vez as coisas mudam mais rápido. Vejamos, já falamos várias vezes sobre a situação atual do coronavírus, as coisas como elas mudam rapidamente. Se a gente não for ágil para fazer isso, a gente não consegue acompanhar, as empresas não conseguem acompanhar, né? Então, isso é muito, muito, muito importante vocês entenderem essa diferenciação, certo? Sobre a questão de projetos, quando a gente está pensando no negócio, a gente tem produtos que eu não posso me basear só num produto. Eu posso me basear numa gama de produtos, ou eu posso, obviamente, começar com um produto, mas eu tenho que começar a pensar que eu posso trabalhar com esses produtos para desenvolver o meu negócio, o meu projeto do meu negócio. Como assim? Eu posso ter produtos que são muito estratégicos, que eles me ajudam a chegar no meu consumidor, mas que eles não me geram retorno. Mas ele pode ser estratégico. Então eu vou optar ter ele, porque ele ajuda a divulgação do meu negócio, mas eu preciso um que torne o meu negócio sustentável, que seja um que realmente faça pagar as minhas contas. Então eu preciso entender qual vai ser o meu portfólio de produtos para o meu negócio. Por isso que eu digo, cuidem quando vocês estão se prendendo a um único produto. Ele vai tornar o negócio de vocês sustentável? Por quanto tempo ele pode tornar o negócio sustentável? Não esqueçam que assim, ó, aos produtos, aos serviços, é uma coisa que é legal da gente falar, a gente pode agregar serviços, por exemplo. Então essas podem ser formas da gente ampliar esse nosso portfólio e essa nossa gama para tornar o nosso produto e o nosso negócio mais sustentáveis. Então assim, eu tenho um produto e vamos pensar numa coisa assim, os carros, vamos dar um exemplo dos carros. O que as empresas, a indústria automotiva fez? Começou a dar garantia. 3 anos de garantia, 5 anos. Por que eles fizeram isso? Se é porque eles são tão bonzinhos? Não, porque eles entenderam que se eles dão essa garantia, eles dão a garantia em troca de que tu faça manutenção nas concessionárias da montadora deles. Então, o que acontece? Eles vendem o carro e eles mantêm um serviço para continuar gerando uma renda paralelamente e não acabando numa única venda. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a pensar um pouquinho. Existem uma série de métodos e ferramentas associados ao desenvolvimento de projetos, de produtos, tanto quanto de projetos de negócio. É legal vocês terem uma noção, para quem for fazer algum produto um pouquinho mais tecnológico, a gente precisa ter algo um pouquinho mais estruturado. Então, a gente tem aí o projeto de desenvolvimento de produto, por exemplo, do modelo do Rosenfeld, a gente tem modelos de serviços associados de PSS, né, de desenvolvimento do sistema produto-serviço. A gente pode usar o próprio Design Thinking como um modelo quando a gente tem uma coisa que exige um pouco mais de inovação e a gente precisa arejar um pouquinho mais. Para o negócio, a gente usa bastante o Canvas, ele é muito simples e muito fácil para a gente começar a ter uma visão geral e enxergar onde é que o produto está dentro do negócio. A gente tem aí o Project Model Canvas, que é um canvas de projeto especificamente. Enfim, então a gente tem uma série de questões aí associadas ao projeto e que a gente quer que vocês pensem e que olhem e que diferenciem esses dois processos para que vocês consigam aí ter o sucesso do negócio de vocês.